debaixo de seus braços. Então a gente aproveita para justamente ir até São Bernardo do Campo para chamar ao vivo o nosso repórter Misael Mainetti. O governo anunciou um investimento de mais de 100 milhões de reais para cursinhos populares. Misael, boa tarde. Quais são suas informações? Bastante coisa para falar, Bia. Muito boa tarde para você, para o Rodolfo, para quem acompanha a programação da Jovem Pan. Sem perder tempo, estamos aqui em São Bernardo do Campo. Aqui atrás de mim, presidente Lula, acompanhado de ministros e autoridades. Como você mencionou, ministro da Fazenda, que também já foi ministro da Educação, Fernando Haddad, e também o atual ministro da Educação, Camilo Santana. Neste momento, Lula cumprimenta os estudantes e lideranças que estão aqui neste ginásio que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lula desceu do palco e agora ele se aproxima ali para tirar fotos e conversar com os estudantes. Enquanto isso acontece, só para contextualizar mais o que está acontecendo aqui no estádio, né, houve essa assinatura para ampliar a rede de educação, para ampliar, né, os cursinhos disponíveis, e o discurso de Lula foi bastante baseado na população pobre e também na população preta, que, de acordo com ele, não tiveram o mesmo acesso à educação do que os brancos e do que os mais ricos. Discurso endossado também pelo ministro Haddad e pelo ministro Camilo Santana. Aproveitando aqui a participação no Fast News, a gente também viu ali que tem uma faixa pedindo uma primeira-ministra negra no STF. Então, são vários assuntos acontecendo, mas vou aproveitar antes da retirada da faixa, imagens ao vivo do Wellington Micaeli, que mostra ali, ministra negra no STF, já também mais uma manifestação que acontece aqui. Agora eu vou tentar seguir como uma ordem mais cronológica do que aconteceu. Vocês viram aí, né, ouviram o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pedindo a taxação dos mais ricos. Fernando Haddad, ele também destacou a atuação dele em cima, né, sobre a pasta e da educação, de quando ele ficou. Também falou sobre os mais ricos terem mais acesso às universidades. E aí ele traçou uma linha histórica, falou da criação do ProUni e quanto isso abriu oportunidades para os mais pobres e para quem não tinha condições. E aí ele falou também sobre o país desigual, sobre o Enem e como que isso tem mudado a vida das pessoas, a vida dos estudantes. Agora vamos falar sobre o que disse o presidente Lula nesse discurso, ele que chegou há pouco aqui em São Bernardo do Campo, neste ginásio. Lula disse que os estudantes de 15 anos, eles não sabem o que pensam um homem de 80 anos, mas ele, um homem de 80 anos, sabe o que pensam os estudantes de 15 anos, porque ele já foi um estudante. Ele contou a história dele, basicamente resumindo, né, uma criança pobre que veio para São Paulo junto da mãe, encontrou o pai com outra esposa e ali ele foi buscar educação, não tem diploma universitário, fez cursos e hoje é presidente da República. Então, num discurso com um tom mais de autoajuda, mas com bastante altivez ali, gritando, falando bem alto, Lula pediu para que os estudantes não desistam. Ele também falou sobre a taxação dos mais ricos, deu a entender também que os estudantes não podem se conformar com leis que favorecem ladrões. Eu não lembro a palavra exatamente que ele usou aqui, mas com leis que favorecem ladrões que não são honestas, e deu a entender que ele estava falando da PEC da blindagem. E falou bastante sobre os estudantes se envolverem na política. A gente tem uma fala do presidente Lula de agora a pouco. Acompanhe. Quando vocês verem que a Casa Política está querendo aprovar uma lei, sabe, que garanta a impunidade de ladrão, ainda assim não desistam, entre na política, porque o político bom está dentro de vocês, não está dentro deles. Seguimos aqui acompanhando ao vivo a presença do presidente Lula em São Bernardo do Campo. Foi essa mesma a expressão, impunidade aos ladrões, fazendo uma referência à PEC da blindagem. Lula também
fez aqui vários discursos, teve várias declarações interessantes. Entre elas, ele disse que não adianta presidente de outro país falar grosso com o Brasil. Uma referência direta ao presidente Donald Trump, depois de todo o contexto envolvendo o tarifaço de 50%, também a atuação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado pelo PL, que está nos Estados Unidos como uma espécie de intermediador para Jair Bolsonaro. E aí a gente teve um encontro muito rápido entre Lula e o presidente norte-americano Donald Trump. Então ele falou, não adianta falar grosso com o Brasil, fazendo aí essa relação direta. E Lula, ele também citou aí uma parte da história, ele disse da chegada de Cristóvão Colombo, que fundou uma universidade apenas em 40 anos e que aqui no Brasil demorou pelo menos 400 anos para fundar a primeira universidade. Falou bastante sobre indígenas e povos pretos que foram escravizados e não tiveram a oportunidade de estudar. Por isso, ele diz que agora é a hora de refazer o caminho e de dar acesso aos estudos aos mais pobres. Ao vivo aqui na Jovem Pan, a gente ainda acompanha o presidente Lula no ginásio em São Bernardo do Campo, ginásio poliesportivo Adíbio Moisés Dibe, no ABC Paulista, Grande São Paulo. Lula está ali no meio dos estudantes e da multidão, cercado por autoridades, como mencionei, ministro Camilo Santana, ministro da Educação, ministro da Fazenda Fernando Haddad, e também a gente tem outras presenças que estão aqui com Lula. Vou aproveitar a oportunidade para citar o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, também Edinho Silva, ele que é presidente do PT e já foi ministro no governo Lula, além de Moisés Celerges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima. Nesse momento, o presidente Lula tira fotos com os estudantes. A gente aproveita a oportunidade ainda no Fast News, essa participação um pouco extensa, porque foi um evento com várias declarações, e o ministro da Educação, Camilo Santana, também falou sobre a diferença de acesso à educação para ricos e pobres. Acompanhe. Criou o Enem, criou o SISU, criou o ProUni, criou o FIES, criou a lei de cotas para dar oportunidade, para dar cara da universidade, a cara do Brasil. Foi o presidente Lula que deu oportunidade para uma filha de uma doméstica, um filho de um trabalhador, um filho de um pedreiro, virar médico, virar engenheiro, virar advogado nesse país. Todos no mesmo tom, né, nesse discurso de que antes não havia acesso à educação. Por exemplo, né, a doméstica não tinha como fazer o filho virar um médico ou um engenheiro, por exemplo, e o ministro da Educação abriu os trabalhos aqui com esse discurso, que foi endossado, por sua vez, por Haddad e depois por Lula. Lula chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de melhor ministro da Educação e disse que Camilo Santana, quando foi convidado para a pasta, teve um desafio grande, que é o desafio de superar o atual ministro da Fazenda. Continuamos ao vivo aqui na Jovem Pan, acompanhando a saída de Lula. Ele ainda está aqui no ginásio poliesportivo, que fica em São Bernardo do Campo. Agora está um pouquinho mais difícil de encontrá-lo, mas ele ainda tira fotos com os estudantes. Bia, a gente viu também o discurso do ministro da Fazenda. Se você me permite, você já exibiu aqui no Fast News, mas ele também falou sobre a taxação dos mais ricos, essa discussão que a gente vem acompanhando já faz algum tempo aqui na programação da Jovem Pan, acompanhando no Congresso, e eles disseram, né, em tons ali diferentes, tanto Haddad quanto Lula, que os mais ricos, eles não querem isso. O ministro Haddad disse que chega uma hora que quando o pobre fica rico ou, né, a classe média vai subindo de patamar, o governo não consegue mais alcançar o rico cobrando impostos. Então, que os projetos recentes, eles vêm com essa missão de que os ricos paguem os impostos, e falou, é claro, do descontentamento por parte da classe rica, que eles não querem esse projeto aprovado. E agora foram várias as declarações, a gente não viu os outros ministros subindo aqui para fazerem também declarações.
mas os estudantes seguem tirando foto com o presidente Lula. Ele ainda acompanha ali os estudantes ao fundo. Como mencionei, faixas aqui, entre elas pedindo uma ministra negra no STF já. Esses são os destaques que a gente conseguiu separar para vocês e eu posso voltar a qualquer momento com mais informações sobre a visita do presidente Lula. Se tiver alguma pergunta também, Bia, fica à vontade. Voltamos ao estúdio do Fast News. Informações completíssimas do nosso repórter Misael Mainetti, que está acompanhando desde cedo, então, esse evento do presidente Lula em São Bernardo do Campo. Inclusive, segunda vez que o presidente Lula desembarca aqui, escolhe aqui São Paulo para fazer anúncios nas últimas 2 semanas. Sexta-feira passada, ele também esteve por aqui para um anúncio da área imobiliária. Misael, a gente conta com você, então, para mais informações. Te espero ainda ao longo dessa edição do Fast News. Muito obrigada e bom trabalho. O Misael, inclusive, estava ali numa espécie de quadra, né? Então, o presidente Lula ali abraçando os alunos, os candidatos e o pessoal, então, que participou dessa agenda. É interessante a gente pontuar também que Lula vem fazendo isso agora com alguma recorrência. Nos últimos eventos, inclusive um que eu compareci, também ao término do evento, ele desceu do palco e decidiu ali tirar fotos, enfim, conversar com as pessoas. Bom, Rodolfo Maris, nosso comentarista desta edição do Fast News, já na tela. Muitas coisas para a gente comentar, né, Rodolfo? Misael trouxe várias informações, mas vamos começar falando dessa faixa que estava estendida ali, então, pedindo uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. A gente já sabe que Lula aparentemente tem preferência aí por Jorge Messias, que atualmente está à frente da Advocacia Geral da União. Será que essa pressão que ele vem sofrendo, inclusive até mesmo de pessoas na internet, famosos, atores, cantores, muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada, Beatriz. O Lula, além de ser um político com bastante experiência, é também um estrategista e vai colocar ali uma peça fundamental para o seu governo, não só esse do final de 2025, mas para a campanha eleitoral em 2026. Um cara, uma pessoa, um homem de sua confiança, de extrema confiança. E o nome do Jorge Messias já surge aí como o principal. Mas eu quero citar aqui uma passagem bíblica que diz o seguinte: o povo perece por não saber pedir. Pedir uma mulher e pedir uma mulher negra pelo simples fato de pedir não justifica essa vaga que poderia sim ser colocada ali, uma mulher, poderia ser preenchida por uma mulher. Existem várias e várias mulheres que poderiam ocupar esse cargo, não só por ser negras ou não só por ser mulheres altamente capacitadas para estar no maior ponto, né? No maior ponto do nosso Brasil, que é o STF, o maior ponto político, o maior ponto de garantias de justiça e de direito, quem diz isso é a nossa Constituição, tá? Mesmo que não reflete os dias atuais, é o que diz a nossa Constituição. A OAB aqui de São Paulo faz um trabalho belíssimo, dizendo que não optem por mulheres apenas pelo sexo, pelo gênero, optem por mulheres pela sua capacidade. E o Lula deveria olhar para esse lado, mulheres capazes que deveriam sim ocupar uma vaga no STF. Inclusive, hoje, às 6 horas da tarde, lá no Linha de Frente, eu e a bancada feminina discutimos bastante esse assunto. Já deixo o convite para a nossa audiência. Mas aí, Rodolfo, analisando um pouco os discursos também, então, pelo que o Misael disse, Lula falou de novo de PEC da blindagem, fez um novo ataque ali ao Congresso, que vem ficando recorrente nos últimos dias, né? Falou também sobre Donald Trump. O que mais a gente pode analisar do discurso do presidente? A ausência do INSS. Simplesmente, o Lula consegue colocar ali como prerrogativa todo tipo de assunto. Fala do Donald Trump, fala das suas ações políticas. Ele falou ali também hoje da questão do gás, falou da questão do pé de meia, falou dessas bandeiras e que em 2025 ele está tentando implantar a todo custo para subir a sua popularidade. Mas em momento algum eu escutei ele falando ali sobre o INSS, que é um escândalo nacional. Mais de 6 bilhões retirados, furtados, subtraídos de pessoas que precisam desse dinheiro. E até agora o presidente da República finge que nada está acontecendo sobre esse assunto. Bom, a gente segue acompanhando então esse evento que ainda acontece em São Bernardo do Campo, como a gente viu nas imagens ali do Misael Mainetti, do cinegrafista dele. Lula ainda então presente aqui na região metropolitana, no ABC Paulista. Agora a gente continua ao vivo, girando a nossa reportagem, porque depois de Donald Trump afirmar ter interesse